Vou voltar aqui. Desculpa, gente, são probleminhas técnicos, porque eu não sei mexer. Pronto, agora tá certo? Bom, então sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel do biólogo frente à pandemia da Covid-19. Não podia ser um tema diferente, né? Já que é por conta disso que essa reunião está sendo online, né? Bom, meu nome é Vivian, né? Eu sou bióloga e eu coloquei aqui uma breve descrição da minha formação. Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos. Eu tenho mestrado em Genética e Evolução, também pela Universidade Federal de São Carlos. E assim tá melhor? Estão me vendo melhor? Gente, ainda tô... Essa é minha estreia, tá? Então vocês me perdoem. Eu tenho mestrado em Genética e Evolução pela Universidade também, lá Federal de São Carlos, vocês devem conhecer. Fiz doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, e hoje tenho orgulho de ser professora e coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Universidade Paulista, da Unip, aqui de São José dos Campos. Aqui embaixo tem o meu contato, se vocês precisarem tirar qualquer dúvida que eu não possa esclarecer com vocês aqui, vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail, tá bom? Bom, vamos falar rapidinho, um pouquinho do curso de Ciências Biológicas, para eu chegar lá no final e falar para vocês qual que é o papel do biólogo na pandemia, tá? Então, dia 3 de setembro, a gente comemora o Dia do Biólogo. Foi nessa data, em 1979, que foi regulamentada, então, a profissão de biólogo, e aí foram criados os conselhos federais e também os conselhos regionais de biologia. Bom, o biólogo tem inúmeras atividades, ele pode exercer as mais diversificadas funções em todos os âmbitos que vocês possam imaginar, tá? Então, eu coloquei aqui alguns, não vou falar de todos, tá? Eu vou focar mais quando a gente falar da parte de virologia, tá bom? Então, ele pode propor estudos, projetos de pesquisa, serviços. Também tem um papel que é importantíssimo na execução de análises clínicas, de análises laboratoriais, tanto na área da saúde como na área ambiental. Também tem um papel muito importante na docência, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, na educação ele pode dar aula, o biólogo, né, pode dar aula desde do ensino fundamental até o ensino superior. No ensino superior ele vai precisar de um mestrado e de um doutorado, tá? Também pode trabalhar em consultorias, assessorias técnicas, coordenação, orientação, estudos de pesquisa e várias outras atividades que eu listei aqui para vocês, mas eu vou falar rapidinho. Também na emissão de laudos e de pareceres. Uma área bem legal é a realização de perícias, né? Então, ele pode ser um perito e ocupação de vários cargos diferentes em várias áreas de atuação. Então, aqui eu coloquei primeiro, né, análises clínicas. E por que eu ressaltei? Por que eu coloquei de vermelho aí as análises clínicas? Porque a gente tem vivido justamente essa questão do diagnóstico da Covid-19, tá? Então, o exame mais moderno, mais atual, é justamente o PCR, que pode ser realizado por um biólogo. Aí tem a área da biofísica, eu não vou falar de todas, senão vai ficar muito extenso, como vocês vão ver. E a área da biologia, ela é muito abrangente, né? Então, na bioquímica, a biologia celular, a bioquímica. Então, eu ressaltei aqui, em vermelho, né? Onde a gente estaria mais enquadrado na parte do Covid-19. Então, na bioquímica de micro-organismos, bioquímica tanto de macromoléculas como de micromoléculas e outras que vocês podem observar aí. Também na área de botânica, eu nem vou falar da área de botânica, porque não está diretamente relacionado, né? Mas ao Covid, eu ressaltei aqui a botânica forense, que é uma coisa bem legal.
só para a gente ter uma ideia, eu vou falar rapidinho, a análise do grão de pólen pode, inclusive, solucionar crimes, tá? Aqui eu coloquei o QR Code do evento. Se vocês quiserem maiores informações, é só colocar o celular aí, que vocês vão ter as informações. Lá no final eu coloco também, tá bom? Aqui a parte de entomologia, né? Também aqui análise forense, fiz uma brincadeirinha aqui, eu gostava muito desse programa do CESAI, né? Esse senhor aqui, na série, ele era um perito, né? Entomólogo. Na área da botânica, como eu falei para vocês, eu não vou falar. Então, aqui no melhoramento de sementes, na transgenia, né? O biólogo também pode manipulação de genética, o biólogo também pode atuar. Também na anatomia, citologia, embriologia, enfim, todas as áreas da saúde. Também é uma coisa bem legal, né? Nessa era que a gente tem vivido muitos problemas de infertilidade, na fertilização in vitro, quem vai fazer a captação do óvulo vai ser o médico, mas quem faz a fertilização in vitro geralmente é um biólogo, tá? Na ecologia, gente, embora a gente não esteja falando diretamente do vírus, a ecologia ela é muito importante. A gente sabe, né, pelo que a gente tem estudado sobre o Covid, que é um vírus que ele era restrito a uma determinada região de floresta, né? Então, a biologia desse vírus ela é muito importante para a gente entender por que ele passa, ele tem a capacidade de passar de uma espécie para outra, tá? Então, aí a ecologia é bem vasta, dá para fazer um monte de estudos. Eu não vou falar, como eu falei para vocês, não vou falar de todos, porque senão eu precisava ficar umas 2 horas falando só das possibilidades que tem a área da biologia, tá? A ecologia ainda, na área da educação, tanto na educação ambiental como na educação formal, já tinha falado para vocês, ele pode dar aula do ensino fundamental até o ensino superior, porém, para dar aula no ensino superior, vai ter que ter um mestrado e um doutorado, tá? Pode trabalhar com ética, desde a bioética, né, que é uma coisa bem moderna também, que manipulação de célula-tronco, que ninguém sabia muito bem como que deveria ser a regulamentação. Na área da farmacologia, que essa também está envolvida, né, no Covid, inclusive é isso que arduamente os pesquisadores estão buscando, né, uma droga, um fármaco, algum medicamento para que a gente possa se livrar, né, ou pelo menos minimizar os impactos que o vírus causa no organismo humano. Na parte da fisiologia, tanto humana quanto animal, parte da genética, também toda a genética, tá? Aí, né, a parte de PCR, então isso aqui é mais ou menos o que se faz para saber se você tem o vírus ou não. Na parte de genética, a gente tem aqui a genética molecular, que eu mostrei anteriormente para vocês. O PCR é para detectar, né, a presença do material genético viral. Imunogenética, então, como que a gente se protege desse vírus, quais são os genes que estão relacionados com a defesa contra esses micro-organismos. Imunologia, então, nossos mecanismos de defesa, tanto a imunologia aplicada, celular, a imunoquímica. E aqui, né, chegamos, então, numa coisa próxima do que a gente está vivendo, tá? Esse aqui é um mecanismo de invasão do vírus numa célula hospedeira. Vocês sabem, ou não sei se vocês sabem, né, que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não são considerados seres vivos, eles são considerados partículas infecciosas, então eles sempre precisam de uma célula hospedeira para poder sobreviver, se reproduzir, na verdade, né? Então, é por isso que eles são tão perigosos, porque eles sempre estão invadindo as células do nosso organismo.
O que muda de um indivíduo, de um vírus para o outro, é que eles são específicos. Então, o Covid-19, ele vai invadir células do pulmão, tá? O HIV, ele invade células de defesa. Outros vírus agora, né, que eu não vou lembrar, mas eles são específicos, então eles vão invadir células específicas, tá? Mas olha, ele tem que ter um receptor aqui na membrana, ou seja, uma proteína que ele consiga se conectar para deixar o material genético dele no interior da célula. E aqui os anticorpos, né, que são as proteínas que nos defendem contra esses vírus. Oi, pode E fazer aí, depois, pergunta? se importa se eu terminar de apresentar? Mas pode falar, pode falar. Ah, sim. Ah, desculpa. Eu pergunto depois, não tem problema não. Pode perguntar, não tem problema, pode falar agora. Ah, sim. A respeito dos vírus, o que que atrai eles, assim, por exemplo, que você falou que eles escolhem umas células específicas, né? Por exemplo, a Aham, Covid-19 e as células do pulmão. O que que atrai uhum. o vírus para que ele vá naquele tipo de célula específico? Na verdade, não é bem uma atração, né? É mais uma afinidade. Sim. O que tem que ter é uma proteína que ele consiga se ligar, que ele consiga reconhecer e se ligar. Aí ele consegue invadir. Então, existem receptores específicos. Então, no caso do HIV, é uma proteína que é chamada de CD4. No caso do COVID, eu não vou lembrar exatamente o nome da proteína, mas sempre vai ter um receptor. É uma proteína na membrana. Então, na verdade, eles vão colidindo com. Ele entra no teu organismo e aí ele vai sendo transportado pelo sangue ou pelo ar, que nem é o caso do Covid-19, até ele chegar numa célula que a gente chama de suscetível, que é essa célula que tem esse receptor aqui, que ele vai conseguir se conectar. Ah, sim, entendi. Respondi? Uhum, Respondi essa obrigada. pergunta? Foi nada. Bom, aí na área da informática, a gente tem principalmente a bioinformática, que é uma coisa bem nova, né? Que é colocar esses dados genéticos num programa de computador para ver quais são os genes, né? Que são responsáveis por aquela doença que a gente está estudando em particular. Aqui, ó, os dados, né? Aqui um cromossomo, né? E aqui os dados como eles saem no programa de computador, tá? Aí a micologia, que é o estudo dos fungos em geral, tá? Também não vou falar mais rapidinho. E a microbiologia, que no final, então, nós temos a virologia, que é o estudo, então, dos vírus, tá bom? Aí depois nós temos, né, a oceanografia, que é uma das áreas que os alunos mais amam, né, dentro da biologia. Aí coloquei aqui algumas imagens. Inclusive, gente, aqui no curso de Biologia de São José dos Campos, a gente já foi por 2 vezes ver as baleias jubarte lá na Bahia, na Praia do Forte. Então, esse ano a gente ia também, a gente vai sempre em agosto, setembro. A gente não sabe ainda se vai dar para a gente ir esse ano, tá? Aí, né? E a paleontologia, que é o estudo dos fósseis, né? E aí tem várias coisas que dá para estudar dentro da paleontologia. Na parasito, também, né? Estudo de micro-organismos que invadem o corpo humano, sem ser vírus e sem ser bactérias que são estudados na microbiologia. Em saúde pública também o biólogo atua, na zoologia, a zoologia tem várias coisas que a gente pode estudar. Essa parte aqui é muito legal, ó, que é o estudo do comportamento das espécies, tá? Aí coloquei algumas coisas para ilustrar para vocês, tá bom? Então, o estudo da zoologia pode englobar, inclusive, a biogeografia, como que esses organismos são distribuídos. E aí aqui eu coloquei, né, a sucuri preta, a jiboia, a distribuição da jiboia,
que a gente tem aqui, e a coral verdadeira, né? Aqui eu coloquei Micrurus SP, porque eu não sei exatamente qual espécie é. Bom, e para falar da biologia dentro dessa pandemia que nós temos vivido, né? Eu coloquei aqui uma imagem do Tedros. Eu não vou falar o nome dele inteiro, gente, porque por motivos óbvios, né? Vocês estão vendo aí, o sobrenome dele é bastante complexo. Então, eu prefiro não falar a passar vergonha aqui perto de vocês. Então, ele, né, desde que a gente tem falado da pandemia, a gente ouve muito falar da Organização Mundial de Saúde, né, que fala do Covid-19, e o Tedros, né, ele é, então, o diretor-geral dessa organização. E o que a gente pouco sabe é que ele é um biólogo, tá? Aí eu coloquei um pouquinho da biografia dele, né? Então, ele é biólogo com mestrado em imunologia e de doenças infecciosas pela Universidade de Londres e tem doutorado em saúde comunitária pela Universidade de Nottingham, que é lá no Reino Unido também. E aqui algumas outras personalidades dentro da biologia que têm trabalhado na linha de frente, né? Então, esse biólogo chamado de Robson Michael Delay, ele tem atuado na linha de frente na parte de diagnóstico também, né? E tem um pouquinho também da descrição de quem ele é, né? Então, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Oeste do Paraná, mestre em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e está cursando o doutorado no Programa de Ciência Animal com ênfase em produtos bioativos na Universidade Paranaense, e ele também faz parte do Conselho Regional, né, dessa 7ª região lá do Paraná, tá? E aqui eu peguei um pedacinho de uma entrevista que ele deu, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês, que a letrinha ficou meio pequenininha. Não sei se está dando para ver, mas eu vou ler aqui com vocês. Então, segundo a entrevista dele, com relação à relevância da atuação dos biólogos na linha de frente do Covid, né? Então, eu vejo que o trabalho dos biólogos para a sociedade é de base, porque dá aporte para outras profissões, avalia Robson. Ele lembra que antes de serem testadas em humanos, as drogas em fase de testes passam por uma série de experimentações. E, geralmente, quem trabalha nesses frontes de testagem são os biólogos. O desenvolvimento de vacinas tem várias etapas em nível mundial. Por falar nas vacinas, o Instituto Butantan, a grande maioria dos pesquisadores são da área da biologia, né, são biólogos, tá? Então, o desenvolvimento de vacinas tem várias etapas em nível mundial, e os gestores ou indivíduos que estão à frente da pesquisa são biólogos, eles salientam. Então, para Robson, a compreensão que os biólogos têm do meio como um todo é uma grande vantagem para a profissão. E foi o que eu falei para vocês no comecinho, né? Que quando a gente vai estudar um problema de saúde pública, a gente estuda toda a biologia daquele agente etiológico, daquele agente causador. Então, como é que se sabe que esse era um vírus que estava no morcego? Outras doenças que a gente coloca, né? A gripe aviária, a gripe suína, tinha antes um outro hospedeiro e acabou passando para o hospedeiro humano. Porque os vírus, eles têm uma grande plasticidade. Alguns têm essa capacidade de sofrer algumas mutações quando ele passa de um hospedeiro para o outro. Então, aqui, ó, não adianta pensar só no indivíduo da espécie humana ou o vírus da espécie humana, porque existe interação entre o ambiente animal e os humanos. Então, em média, a cada 10 novas doenças, 5 ou 6 são oriundas de animais ocasionadas em razão do desmatamento ambiental. Isso é uma questão muito importante, tá? Da invasão da população humana, do tráfico de animais silvestres e de uma série de outras situações. Então, o biólogo leva uma vantagem por conhecer essas áreas um pouco mais a fundo do que quem está só na área da saúde, né? E aí fica só focado, então, na saúde humana, tá? Outra pessoa que está bastante na mídia, falando bastante sobre a Covid-19, é o Átila, né? Que também é doutor em ciências pela USP. Então, ele alertou
para a reabertura do comércio. Então, ele está fazendo várias lives, eu não sei se alguém é fã, tem acompanhado, mas ele fala bastante, né, do Covid-19. Eu coloquei algumas personalidades que estão chamando mais atenção na nossa área da biologia, tá? E eu coloquei uma outra coisa que, embora não seja relacionada com a Covid, que a gente meio que só tem ouvido falar da Covid, mas esses dias acabou de sair essa reportagem sobre um paciente que foi o segundo, né, a se curar da AIDS. E aí eu coloquei aqui um pedacinho da entrevista. Então, esse biólogo, né, o Ravindra Gupta, ele está falando que ele tem medido, né, ele não está conseguindo mais detectar o vírus nesse paciente. Então, não há vírus lá que consigamos medir, não conseguimos detectar nada. E aí, ele é professor e biólogo especializado em HIV na Universidade de Cambridge e liderou uma equipe de médicos que trataram esse paciente, né? Então, esse paciente contraiu HIV em 2003 e em 2012 ele foi diagnosticado ainda com um câncer, né? Chamado de linfoma de Hodgkin. E o que eu achei interessante é que, eu não coloquei a reportagem inteira, mas eles fizeram um transplante de medula de um paciente que era naturalmente resistente ao HIV. E ele não há sinal do vírus mais, tá? Mas, embora não seja relacionado com a Covid, eu acho que a gente também precisa mostrar outras pesquisas além da Covid-19. E essa acabou de sair, está fresquinha, vai ser publicada, só saiu a notícia, ainda vai ser publicada na Nature. Então, como a gente está falando da área da biologia, eu achei legal colocar aqui para vocês. E, não sei se vocês sabem, né, muitos profissionais da área da saúde foram convocados pelo governo para atuar, né, durante a pandemia, e mais de 10 mil biólogos se cadastraram no Brasil todo, tá? Para trabalhar em várias linhas de frente. Aí o QR Code de novo. E aqui eu coloquei alguns biólogos que ganharam o prêmio Nobel, né? Desde 1901. Eu não coloquei todos os anos para não ficar muito... aqui tá errado, hein, gente? Não é 1012, não. É 1912, tá? Então, em 1901, foi um microbiologista. Em 1908 também, em 1912, um biologista francês, em 1928, um bacteriologista. O Landsteiner, quem gosta de biologia, quem já estudou o sistema BO, sabe que foi ele, né, que detectou o sistema BO, o sistema RH, tá? Então, foi um biólogo austríaco. O Morgan, também importante na área de genética. O Miller, também geneticista. O Biddle, também ganhou o prêmio Nobel por pesquisas sobre genética e mudanças climáticas ambientais que acabavam provocando alterações genéticas. Em 1960, outro biólogo, né, pelas suas descobertas sobre a tolerância imunológica adquirida, e aí vai, né? O Watson e o Crick, também, quem gosta de biologia e quem está no ensino médio já estudou o Watson e o Crick, que foram os que descobriram, né, toda a estrutura de DNA. O Huxley, então, realizou pesquisas sobre os mecanismos dos impulsos nervosos. E aí tem um monte, tá? Eu não vou falar de todos. Aqui, uma mulher bióloga, olha aí para as meninas, para a gente, né? Em 2009, foi recente, né? Até que recente. Então, descobriu a enzima telomerase e os telômeros protetores das extremidades dos cromossomos. Quando a gente vai perdendo esses telômeros, a célula vai perdendo a capacidade de ter uma mitose adequada. E aí, eu coloquei outros, né? Então, células dendríticas, esse aqui em 2018. Ele descobriu uma proteína que é como se fosse um freio no sistema imunológico. Então, inativando essa enzima, o sistema imunológico consegue combater muito mais eficientemente células
cancerosas, tá? E aí eu coloquei aqui uma provocaçãozinha para você. Quem sabe, né? A gente não tem aí alguém que está assistindo essa palestra que se interessa pela área de biologia e que vá para essa área de pesquisa. Mas então, para a gente encerrar, eu coloquei aqui o juramento do biólogo, que é o que a gente faz quando a gente está formado, né? Quando a gente está se formando, quando a gente está se graduando. E a gente não pode esquecer que o biólogo ele tem um papel importantíssimo, então, na pandemia e em todas as outras doenças, mas a gente está falando especificamente da pandemia, na pesquisa, tá? Então, para quem gosta de pesquisa, é uma área que é bastante promissora. Eu espero não ter falado rápido demais, eu só não quis me estender muito, porque é muito detalhe, né? Muitas áreas que o biólogo pode atuar. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu fico à disposição para vocês, para responder qualquer pergunta que vocês tiverem a respeito do que eu falei. Eu agradeço pela atenção de vocês, muito obrigada, e abro então para perguntas. Espero que vocês tenham bastante. Pode falar? A biomedicina é um ramo da biologia? Olha, a biomedicina, ela começou dentro da área, ela começou dentro da biologia. E aí agora ela separou. Mas a biomedicina, ela é bem mais focada na área de análises clínicas, na área de análises laboratoriais mesmo. Mas ela é um ramo, ela fica dentro. Obrigada. Nada. Tanto que quando você recebe o diploma de biomédico, vai receber um diploma Ciências Biológicas, modalidade biomédica, tá? Mas agora eles são separados. Ficou durante bastante tempo, junto, dentro da biologia. Mas o biólogo também pode atuar na área de análises clínicas sem problema nenhum. Como eu falei para vocês lá no comecinho. Mais alguma coisa? Ô, professora, se a senhora olhar no chat, vai ter algumas perguntas que o pessoal escreveu. Ah, tá bom. Vou olhar aqui, então. Deixa eu ver. A biomedicina é um ramo da biologia? Já respondi, né? Na área da veterinária, há o estudo profundo da química? Olha, na veterinária não tem estudo profundo de química, não. Eu acho que o pessoal tem química, mas é uma química que é mais voltada para solução. Eu, na verdade, eu não conheço a grade da veterinária. Na biologia a gente tem um semestre de química geral, tá? Justamente para vocês aprenderem essas coisas de concentração de solução, como fazer uma solução tampão, o que é. Inclusive porque nessa área de genética molecular, a gente tem tem que fazer bastante solução, tá? Para fazer meio de cultura na área da microbiologia, precisa saber fazer, né? A outra pergunta da Júlia. Ter no currículo técnico em meio ambiente auxilia na entrada a uma faculdade? Olha, muito. Eu acho que o técnico em meio ambiente, ele já sabe bastante coisa dessa área ambiental, né? Então, ele vai ter uma vantagem, mas mais na área de meio ambiente. Mas é que como a biologia, ela é muito, muito vasta, né? Então, você vai ter que... É que assim, eu falo para os meus alunos no primeiro dia de aula, eu falo, a biologia, a gente se apaixona por ela a toda disciplina. Toda matéria você fala, nossa, eu quero fazer isso. Aí você tem uma outra, você fala, meu Deus, não é isso que eu quero fazer. De tão bonito que é a biologia. Tem como fazer uma faculdade dessas áreas específicas da biologia? Não tem.
Você vai fazer o curso de ciências biológicas, né? E aí você vai escolher, então você quer partir para a área forense. Você vai fazer cursos de especialização na área forense. E também, uma parte, né? Eu até brinquei lá com vocês do CSI, eu coloquei ali para vocês, no caso da parte forense, você pode se especializar na entomologia, tem essa entomologia forense que é muito legal, porque não sei se vocês sabem, dependendo se, sei lá, o perito acha um corpo jogado lá sei lá, numa floresta, né? Dependendo do tipo de inseto que ele encontra ali, ele sabe, inclusive, quantos dias que faz que o corpo está ali, dependendo da temperatura. Então, é bem interessante. Mas a parte da biologia molecular, a parte de DNA, também a gente pode fazer. Você pode fazer um mestrado, um doutorado na parte de biologia molecular e atuar na área de perícia. Então, não tem um curso só para perito, tá? Você tem que fazer a biologia geral, né? São 4 anos. Isso eu não falei na minha apresentação, tá, gente? A biologia, ela tem um curso de bacharelado, são 4 anos, né? Ou você pode fazer só a licenciatura, que são 3 anos. Aí, se você fizer a licenciatura, você tem que fazer mais algumas horas para se tornar um especialista e poder assinar como biólogo. Se não, se você fizer só a licenciatura, você pode dar aula, mas você não pode assinar como biólogo se você não tiver a complementação do seu curso. Em contrapartida, a licenciatura são 3 anos e o bacharelado a licenciatura são 3 anos, desculpa, e o bacharelado são 4 anos, tá? E aí você, como bacharel, se você quiser dar aula depois, é mais difícil, porque precisa da parte pedagógica. Então, se eu fizer só o bacharelado, mas eu quero dar aula na faculdade, aí não tem problema, porque daí você vai ter que fazer um mestrado e um doutorado, tá? Então, tem que fazer especialização. A ecologia abrange a botânica, a zoologia em seus estudos, ou ela possui um foco diferente? Não, a biologia, ela abrange botânica, ela abrange zoologia, aí vai depender, e dentro da ecologia, é que eu não falei de todas, mas vocês viram lá, da ecologia tinha um monte de tópicos, depende do que você quer estudar, tá? Então tem ecologia de populações, tem até ecologia forense hoje em dia, tem paleoecologia, você estudar, né, os ambientes das eras passadas. O biólogo do futuro, como seria o biólogo do futuro? Bom, eu acho que o biólogo do futuro, ele pode ser do jeito que ele quiser. Por quê? Porque as áreas são tão abrangentes que o biólogo do futuro, eu acho, principalmente, 2 áreas são bem promissoras. Essa área ambiental, porque todas as perturbações que a gente tem provocado, né, no meio ambiente, a gente tem visto nesses meses que a gente está no distanciamento social, a gente tem visto, inclusive, como a natureza tem se restabelecido, né? Como a natureza tem se revigorado, vamos dizer assim. Então, a gente tem causado muitas perturbações no ambiente, então, essa área ambiental, ela é uma área muito promissora. E como vocês estão percebendo, essa área de análise clínica, essa área de biologia molecular, ela tem sido uma das mais procuradas, né? Mas eu acho que um biólogo, para ele ser completo, ele tem que focar. Então, como eu falei para vocês, a gente se apaixona pela biologia todo dia. Eu, quando entrei na faculdade, há um tempinho atrás, era assim, quando eu tive aula de citologia, nossa, eu amo célula, eu quero trabalhar com célula. Aí eu comecei bioquímica, nossa, bioquímica é maravilhosa, tem a ver com célula. E aí a gente vai se apaixonando. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem que focar. Porque como é muito abrangente, eu não consigo saber tudo aquilo que eu listei para vocês, tá? Então, o biólogo do futuro, ele tem que ser focado. E ele tem, gente, principalmente, isso vale não só para quem é interessado em biologia, mas para quem é interessado em qualquer outra carreira, a gente tem que ter
o estudo continuado não pode parar. Quem para no tempo também. Então, a gente tem sempre que continuar estudando, tá? Se for descoberto um patógeno que não entrou em contato com a humanidade, já pode fazer estudo sobre ele? Sim, tem um estudo na Amazônia, tem um biólogo lá na Amazônia, ele faz o seguinte, ele vai para o topo das árvores, sobe lá nas árvores, tira a camisa e fica esperando os mosquitos picarem ele. E aí daí quando o mosquito está coletando, quando está picando, ele coleta esse mosquito. Ele já encontrou mais de 50 tipos diferentes de vírus dentro desses insetos, tá? E esses vírus, eles são testados em cobaias, né, não humanas, e ele verificou que esses vírus eles podem causar paralisia cerebral, vários tipos de doenças, mas eles não causam ainda as doenças, por quê? Porque eles estão contidos dentro da mata, tá? Então, quando o biólogo lá, o Robson, que eu mostrei para vocês, ele fala da natureza, né? Isso é uma coisa que a gente às vezes não pensa, mas é uma coisa muito importante. O desmatamento, ele traz esses vírus cada vez mais perto da gente, mais próximos da gente. Então, esse que é o grande problema, um dos, né, problemas do desmatamento. Mas sim, a pesquisa pura, ela faz justamente isso, né? Ela estuda, esse biólogo lá da Amazônia, eu esqueci o nome dele, mas ele faz justamente isso. Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Pode falar. Assim, o derretimento das calotas polares é evidente, né? É algo que muita gente sabe. E eu estava lendo na internet esses tempos atrás de que há a possibilidade de existir vírus congelados nas calotas polares. E que área da biologia que estudaria essa parte? Então, aí é uma interação entre áreas, né? Então, vai ser estudada pela ecologia, pela virologia, pela biologia molecular, porque o vírus, ele é basicamente uma capinha de proteína com um material genético lá dentro. Então, ele não é ele é uma partícula, na verdade, uma partícula infecciosa, porque ele é acelular. Então, você tem que ter uma interação. Hoje em dia, o biólogo, o Rodrigo perguntou, né, como que seria o biólogo do futuro. Então, a gente vai sempre trabalhar, e agora a gente fala muito disso, em equipes multidisciplinares. Então, o biólogo do futuro, ele tem que saber um pouquinho de várias áreas, mas ele não precisa se aprofundar em todas elas, porque vai ter sempre dentro daquela equipe alguém que vai fazer um estudo específico. Então, se eu trabalho com ecologia, obviamente que eu preciso saber a parte molecular, mas eu posso também direcionar esse estudo da parte molecular para uma outra pessoa. Mas numa situação que nem essa, foi o Maurício que perguntou, né? Numa situação que nem essa que o Maurício perguntou, a gente vai ter uma equipe multidisciplinar. Então, você vai ter que ter pessoas que trabalham com ecologia, com virologia, com biologia molecular, tá? Então, é uma equipe toda que vai fazer essa pesquisa com relação a esses vírus que provavelmente estão lá aprisionados nas calotas polares, junto com bolhas de ar, né, que ficaram presas durante a formação dessas calotas. Beleza, obrigado. Por nada. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma pergunta aqui. A Isabela pergunta o seguinte: existe algum curso que só foca na pesquisa na biologia? Porque é uma área que eu tenho interesse, mas não sei qual curso fazer. Então, Isabela, do mesmo jeito que eu respondi algumas outras perguntas para vocês. Então, você vai fazer biologia. Eu não sei, me conta aqui, qual que é a área que você gosta? Porque a pesquisa, ela pode ser em todas aquelas áreas que eu falei para vocês. Qual que é a área que te interessa? Genética, biologia molecular, que é a genética molecular, né? Você vai trabalhar com molécula. Ecologia, zoologia. Ela gosta de zoologia. Então, eu tenho um aluno, né, o Alex, ele adora
serpentes. Ele tem várias na casa dele. Então, ele está fazendo biologia, mas o foco dele é se especializar na parte de zoologia, mas de répteis. Então, ele quer ser um herpetólogo, ele quer se especializar na área de herpetologia. Tá? Então, você tem que fazer primeiro a graduação em biologia, que você vai fazer esses 4 anos, que é um curso bem abrangente, e aí depois você se especializa naquele grupo de animais que você gosta. Que também, né, é o maior grupo que a gente tem no planeta, é o reino animal. Então, tem desde os invertebrados até os mamíferos marinhos e mamíferos terrestres. Então, tem um monte de possibilidades, tá? Mas aí você tem que fazer uma pós-graduação, né, um mestrado e um doutorado na área de zoologia, e focando naquilo que você quer. Eu, por exemplo, eu fiz, né, vocês viram a descrição da minha formação ali, eu fiz o meu mestrado na área de ecologia, né, genética e evolução, mas eu fiz voltada para a parte de vespas. E eu fiz o doutorado com abelhas sem ferrão. O biólogo viaja muito? Bom, eu tenho uma ex-aluna, né, agora bióloga formada, ela tem viajado bastante porque ela foi contratada por uma empresa para fazer toda a parte de licenciamento ambiental. Então, ela vai coletar espécies para fazer um estudo do impacto ambiental, que, na verdade, ela está trabalhando aqui para uma empresa que está... Vocês são daqui do Vale do Paraíba, né? Então, ela está trabalhando na Tamoios, nessa duplicação da Tamoios, tá? Então, viaja, sim. Depende do que ele faz, ele viaja. Se caso eu faça medicina veterinária, tem como especializar na pesquisa, então? Tem sim. Pesquisa você pode fazer em qualquer área que você escolher. Mais alguma coisa que eu possa ajudá-los? Por nada. Bom, gente, se tem que ter outros idiomas, eu costumo falar o seguinte, olha, na época que eu estudei, o inglês era um diferencial. Todos os artigos que a gente estuda, é tudo em inglês, tá? Então, hoje, basicamente, o inglês já tem que ter, né? Então, inglês, eu vou dizer para vocês que é o básico, tá? É o principal, porque tem até artigos, eu tive que uma vez traduzir um artigo do alemão, mas eu tive que pagar, porque daí também era demais, né? Mas os principais artigos são em inglês, então tem que saber um pouquinho de inglês, sim. Mas hoje vocês têm a faca e o queijo na mão, né? Na minha época, não, a gente tinha que aprender ali na raça, tinha que traduzir na raça. Vocês não, vocês têm aplicativo, vocês têm o Google Tradutor, vocês têm um monte de coisa. Claro que não é tão assim, não é só pegar o artigo, colocar no Google Tradutor, porque a gente tem que ter um pouquinho de coerência naquilo, né? Ele vai traduzir ao pé da letra, então a gente tem que saber. Mas hoje em dia está muito mais fácil para vocês, mas o inglês ele é fundamental, não vou mentir para vocês não, viu? Tem que saber pelo menos o básico, o inglês é importante. Inclusive, tem algumas empresas que a primeira prova é em inglês, para você fazer esqueci. Para você tentar a vaga, né, para você fazer a dinâmica, a primeira seleção é no inglês. Então, eles dão uma provinha em inglês, dependendo da nota que você tira, você já é eliminado. Então, é importante, sim, ter inglês. Mais alguma coisa? Ainda tem 3 minutinhos para a gente conversar. 3 não, né? Até 5. Ou não? São 50 minutos mesmo, né? Mais alguma pergunta?
Eu respondi todas? Se eu não respondi todas, gente, vocês podem me perguntar de novo, tá? Como que é o estágio? Então, o estágio na Unip, o estágio é assim. Você tem que fazer um estágio de 200 horas no 7º semestre e mais 200 horas no 8º semestre. E aí o estágio você pode fazer um estágio só, 2, 3, quantos você quiser, né? Desde que seja... O ideal é que você já faça o estágio naquela área que você gosta, tá bom? Então, são 400 horas de estágio, divididas em 200 horas no 7º e 200 horas no 8º semestre. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Gostaria muito de vê-los, então, como meus alunos, quem sabe, né? No futuro próximo, eu não sei se vocês estão no comecinho do ensino médio, já estão no último ano do ensino médio. Eu gostaria muito, vai demorar um pouquinho? Bom, mas eu espero estar lá para recebê-los. Ah, mas não vai demorar muito não, ó, esse ano já está na metade. No final do ano que vem, no começo de 2022, eu espero você, então, para fazer biologia comigo lá na Unip, aqui, de São José. Gente, se informem, então, a respeito, né, do vestibular. O vestibular agora é digital, né? Então, informem. Eu gostaria muito de tê-los como futuros biólogos. A gente precisa de bastante gente que gosta da natureza, porque a gente está vendo como é necessário, né? Mais alguma dúvida? Posso ajudá-los em algo mais? Então, gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer aos organizadores do evento, a vocês que participaram, fizeram a minha palestra ser um pouquinho mais dinâmica. Espero ter respondido tudo o que vocês tinham de dúvida. E estou à disposição. Eu espero que vocês tenham copiado lá o meu e-mail. Se vocês precisarem, é só me mandar e-mail, que eu tenho o maior prazer em auxiliá-los e resolver qualquer dúvida com relação ao curso de Biologia da Unip. Tá bom? Agora eu não sei. É só isso? Não estourei meu tempo, não, né? Muito obrigada a todos vocês, tá?